Você sente que o perfil do político parece um pouco frio e distante, mesmo postando com frequência? Talvez o problema seja no relacionamento com as pessoas. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como você pode promover uma conexão real e verdadeira com as pessoas. Confia na tia da estratégia parlamentar. Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e atuo com políticos e assessores há mais de 6 anos. E sim, eu já trabalhei com políticos que tinham um perfil mais distante, por mais que falasse que se conectavam com as pessoas, na prática a coisa era bem diferente. E para isso eu precisei desenvolver algumas estratégias para que o político realmente pudesse se conectar com as pessoas. E muitas vezes o político, ele era excelente no chão, mas na questão de redes sociais, nós tínhamos um problema. Então, eu desenvolvi algumas estratégias que eu vou compartilhar com você agora, de como que você pode construir um relacionamento autêntico do político com o cidadão. E a primeira coisa que você tem que saber, e eu defendo demais, inclusive falo muito em outros vídeos, no meu Instagram, trabalho muito essa frase, é que a base importa mais do que o feed nas redes sociais. Então você tem que entender que o relacionamento importa muito mais do que números de seguidores, porque números de seguidores não necessariamente querem dizer número de votos para o político. A gente tem um monte de exemplo disso. Então considerar que o relacionamento é importante. As pessoas votam por quê? Elas votam porque elas confiam. O engajamento verdadeiro, ele vem da onde? Ele vem da conexão e não da estética, e não de um post, não daquele perfeccionismo. Você tem que entender que o político, ele cria vínculo e se torna referência. Não é só uma figura pública. Ele tem que ter essa consciência de que ser político também é você trazer a humanização no sentido de se conectar com as pessoas, no sentido de entender a realidade das pessoas. E existem formas de você mostrar estratégias que criam proximidade real. E a primeira delas é, sim, querer uma conexão genuína. E como é que você faz isso? Mostrando um pouco os bastidores do político, mostrando que o político não está só em palanque ou em visita de gabinete, é mostrar o dia a dia de trabalho, porque isso pode mostrar que o político está disposto a se comunicar, a prestar conta para as pessoas, está disposto a falar, olha só, como é que eu trabalho por você. Outra coisa é o político mostrar uma certa vulnerabilidade, ou seja, quais os aprendizados que ele teve, quais são os desafios que ele passa. Eu não estou falando em se expor, eu estou falando em contar histórias verdadeiras, mostrar que o político também é humano. Outra coisa que dá muito certo, que gera conexão, é uma conversa. Que nem eu estou aqui com você agora, eu estou como se eu estivesse aí, quase que do seu lado, conversando com você. Então, desenvolver essa naturalidade também ajuda a gerar conexão, porque quanto mais protocolar for o político, quanto mais protocolar for a fala do político, ele vai criando barreiras em volta dele que não permite que as pessoas se conectem com a pessoa que ele realmente é. Outra coisa que é legal para gerar conexão também é trazer pessoas para as redes do político, porque não fica só ele falando dele, é ele falando com pessoas, é pessoas falando deles. Isso ajuda a gerar conexão porque as pessoas se sentem representadas. Elas veem uma pessoa igual a ela lá no perfil do político, elas se sentem mais conectadas com a comunicação do político, então é muito importante. Então cria séries fixas de levar pessoas para as redes sociais do político, cria esse costume de levar depoimentos. Outra coisa é o político, de repente, criar conteúdos como se fossem lives, pequenas lives, mais em formato de reels, ali conversando com as pessoas. Falar também muito nos stories, então não ficar só postando foto ou repostando, ou aquela coisa que o político não olha para a câmera. Eu acho que quanto mais você olha para a câmera, mais contato, mais conexão você gera com o cidadão, e tudo isso você tem que falar para o político, você tem que ensinar ao político como é que você faz, como é que ele faz isso, como é que ele trabalha com a câmera, como é que ele trabalha com as mãos, como é que ele trabalha com a fala dele. E tudo isso é um aprendizado, tudo isso é uma construção, tudo isso é um treino. Político robotizado nas redes sociais não passa a verdade e não gera conexão. Então saiba que histórias reais, reações espontâneas do político, reflexões pessoais do político, datas simbólicas que têm um significado afetivo, tudo isso vai gerando conexão. Você tem que pensar quais são as coisas que eu posso levar como comunicação política
desse político que podem realmente trazer conexão. Note que tudo que eu falei aqui para você tem a ver com o quê? Tem a ver com emoção. Então, se você quer gerar conexão no perfil político, você tem que saber que você precisa trabalhar com emoção. Qual é a emoção que eu quero despertar nas pessoas nesse conteúdo que eu estou criando aqui? E do mesmo jeito, existem coisas que afastam. Se a emoção aproxima, e eu não estou falando emoção manipulada, mas eu estou falando em emoção pensada e buscar criar conteúdos que gerem essa emoção, existem coisas que também afastam. Como eu falei para você, linguagem excessivamente formal, aquela coisa robotizada. Gente, isso é horrível, porque não gera conexão. Como é que eu vou me conectar com alguém que não permite que eu me aproxime na forma que ela fala comigo? Então, eu não me conecto, porque eu não sinto que ela está falando comigo. Outra coisa é aquele post por postar, aquela coisa genérica, aquela coisa protocolar, aquela data que não tem relação nenhuma com o trabalho do político ou com a base dele, a falta de escuta, só ficar publicando sem interagir. Por isso que gestão de resposta é fundamental para gerar conexão, porque a pessoa se sente ouvida, sabe? Não é só ir vomitando conteúdo, despejando conteúdo, é entender que as redes sociais é uma via de mão dupla, não é um palanque, uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Então, tudo isso impacta diretamente na conexão, na confiança com as pessoas, porque a conexão é o caminho da confiança, e é isso que você precisa pensar. Então, postar só para marcar presença, aquele monte de foto de gabinete, tudo isso serve para a bolha política, mas não para o cidadão. Então, você tem que entender que, eu acredito que se você pudesse lembrar somente de uma coisa, de tudo isso que eu falei para você, é que a construção de vínculo é um processo, e você tem que entender esse processo. Não é sobre você viralizar um vídeo, é sobre você construir uma base. Lembra que eu falei para você que base vale muito mais do que post no feed, base vale muito mais do que seguidor, base vale muito mais do que viralização. Você tem que entender que a sua audiência, para ter conexão, ela tem que se sentir parte do processo, ela tem que se sentir parte do mandato, e não somente uma espectadora do mandato. A comunicação, ela precisa ser ponte, ela precisa ser via de mão dupla e não palanque. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixe seu comentário aqui também, vamos ampliar essa discussão. Como é que você trabalha para gerar conexão com as pessoas? E não esquece também de se inscrever no canal para ver mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve. Confia na tia da estratégia parlamentar.